Olá, eu sou o Breno, professor de Direito Eleitoral aqui na Faculdade Censo, e os cargos em disputa em 2022 são presidente, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, e nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora. O presidente da República é o chefe do Poder Executivo Federal, enquanto o governador do estado é o chefe do Poder Executivo Estadual. Ambos têm a função de administrar e representar, respectivamente, a União e os estados, com ações jurídicas, administrativas e políticas. E aqui é importante ressaltar que no Brasil nós adotamos como sistema de governo o presidencialismo. Portanto, o presidente da República ele exerce as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Chefe de Estado ali com uma atuação mais simbólica, representando o nosso país, por exemplo, em eventos diplomáticos, na ONU, inauguração de obras, dentre outras atividades. Como chefe de governo, ele gerencia a administração federal, sugerindo leis, criando políticas públicas, dentre outras atividades. O governador ele tem uma função semelhante ao do presidente da República, mas, claro, restrito ali ao seu estado, respeitando as suas competências, obviamente. E quando nós falamos de competência, é inevitável nós pensarmos nas diversas promessas que os candidatos nos fazem no período eleitoral. Será que aquilo que o meu candidato ele promete, ele poderá cumprir? Muitas dessas promessas já não podem ser cumpridas de imediato. Como, por exemplo, digamos que um governador de estado prometa criminalizar o adultério, ou seja, tornar crime trair o marido ou a esposa. Aqui nós estamos falando de uma matéria fundamental de direito penal, que é de competência exclusiva da União. Portanto, de cara, ele já não poderá cumprir essa promessa. E como eu faço para saber se as promessas que o meu candidato me faz são capazes de serem cumpridas? Conhecendo as normas brasileiras, em especial a Constituição Federal. Como, por exemplo, quer saber as competências básicas do presidente da República? Leia o artigo 84 da nossa Constituição. Então, fiquem atentos. Voltando a nossa atenção agora aos membros do Legislativo, deputados e senadores. Os senadores representam os estados. O Senado ele é composto por 3 senadores por estado, contando aqui, obviamente, o Distrito Federal. Portanto, 3 vezes 27, 81 senadores compõem o Senado Federal. E os senadores, eles cumprem um mandato de 8 anos com renovação de 1/3 e 2/3. Professor, o que significam essas frações? Por exemplo, em 2022, nós escolheremos apenas um senador por estado, portanto, um senador de 3 vagas, portanto, 1/3. Nas próximas eleições, ou seja, em 2026, nós escolheremos 2 senadores de 3 vagas, portanto, 2/3. O Senado ele possui várias funções e muitas delas são exercidas em conjunto com a Câmara dos Deputados, como, por exemplo, julgar as contas prestadas pelo presidente da República e fiscalizar os atos do Poder Executivo. E como vocês bem sabem, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, juntos, compõem o Congresso Nacional. Por falar em Câmara dos Deputados, neste ano nós vamos eleger 513 deputados federais. E as vagas variam de 8 a 70, dependendo ali da quantidade da população de cada estado. Como, por exemplo, Acre, Distrito Federal, Tocantins, vão eleger apenas 8, ou seja, o mínimo. O único estado que vai eleger o máximo, ou seja, 70 deputados federais, é o estado de São Paulo. Dentre diversas funções, o deputado federal ele pode propor novas leis ou sugerir ali a modificação ou alteração das normas já existentes, como, por exemplo, a Constituição Federal. Além disso, os deputados federais têm a função de controlar os atos do presidente da República e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Vale ressaltar que nas eleições de 2022, aqui em Goiás, nós vamos eleger 17 deputados federais e 41 deputados estaduais. Mas, professor, o que faz um deputado estadual? Uma função um pouco semelhante ao dos deputados federais, mas um pouco mais restrita ao estado, como, por exemplo, ele pode sugerir emendas à Constituição estadual, dentre outras funções. Como, por exemplo, propor as tão famosas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Pessoal, essa é uma temática riquíssima, cheia de detalhes e muito importante para o exercício da cidadania. Esses são os cargos em disputa nas eleições 2022.
Me despeço de vocês desejando que façam um voto consciente e inteligente. Faculdade Censo, conhecimento que transforma.